neve dançava em espirais cortantes, açoitando as muralhas cinzentas do castelo de Eldoria. Uma figura solitária, envolta em trapos pesados, cambaleava pelo pátio externo. Kaelen ergueu o rosto, pálido e marcado pelo vento gelado, seus olhos azuis intensos fixos na imponente entrada. Não havia retorno. Ela viera até aqui, atravessando as densas florestas do cinturão esmeralda e cruzando as terras montanhosas da Fortaleza de Ferro para chegar ao coração do reino de Eldoria. O poder neste mundo era uma dádiva e uma maldição. Alfas, como se o rei, manifestavam força elemental bruta, ligada diretamente às suas emoções mais intensas. Seu limite era a própria exaustão, o custo, uma febre avassaladora. Ômegas possuíam uma rara empatia e dons de cura, mas apenas os de linhagens antigas podiam manifestar poderes elementais com o mesmo custo físico. Tais ômegas, contudo, eram caçados e temidos. Eldoria era um reino de hierarquia cruel. Alfas governavam com punho de ferro, os betas serviam como cidadãos comuns e os ômegas eram subjugados, frequentemente vistos como propriedade. A política era moldada pelo medo e pelo controle, com um conselho alfa militarista mantendo a opressão. Um guarda-alfa, de rosto áspero e armadura de aço, barrou seu caminho. Qual seu propósito, Ômega? Esta é a residência do rei Teron. Kaelen estendeu a mão, revelando um pergaminho selado com cera escarlate. Eu tenho uma carta proibida para o rei Alfa, somente para ele. Sua voz era um sussurro rouco, mas a determinação era inabalável. No pescoço, escondido sob a gola, o amuleto da serpente congelada de obsidiana negra pulsava levemente. Uma serpente em espiral com olhos de safira gravada na pedra lembrava-a de sua origem. O talismã era a única coisa que a conectava à sua linhagem e, segundo as lendas, ajudava a conter seu poder. Dentro do castelo, o rei Teron a aguardava. Ele era um alfa imponente, com uma cicatriz angular que cortava seu maxilar esquerdo, um lembrete de um antigo duelo. Seus olhos eram de âmbar líquido, e o cabelo, tão negro quanto a noite sem estrelas, caía sobre os ombros largos. Theron vivia em uma rotina de ferro, treinamento brutal, reuniões tediosas com o conselho e rondas noturnas pelas muralhas. Ele se movia por um desejo ardente de proteger seu reino, mas carregava um conflito interno profundo. Um medo antigo o assombrava, um trauma da juventude quando sua fúria alfa, descontrolada, ferira um inocente. Ele queria paz para seu povo, mas precisava aceitar e dominar seu próprio poder. O que ele mais temia era perder o controle novamente. Sua emoção atual era a solidão, um véu melancólico que cobria sua determinação. Ele precisava de uma união para fortalecer Eldoria, como insistia o Lord Valerius, líder do conselho, mas Theron resistia a qualquer casamento de conveniência. Majestade, uma ômega, com uma carta. O guarda anunciou, a voz carregada de desdém. Theron sentiu uma estranha onda de curiosidade. Ômegas raramente eram permitidos em suas câmaras. Deixa entrar. Kaelen entrou, seus cabelos prateados, quase brancos, contrastando com a pele pálida, e os olhos azuis que pareciam guardar segredos milenares. Ela era esguia, mas a postura denunciava uma força oculta. Seu conflito interno era o medo constante de ser descoberta e punida por seus poderes, um fardo que carregava desde a infância. Aos 7 anos, durante um inverno rigoroso na Fortaleza de Ferro, sua irmãzinha fora acometida por uma febre mortal. Kaelen, desesperada, tocou-a. Lágrimas congelaram em seu rosto, mas a febre baixou. Aquela foi a primeira manifestação de seu poder, o dom proibido dos ômegas do gelo.
Ela é uma herdeira de linhagem oculta, uma rara ômega elemental, cujo poder de gelo era visto como uma aberração e fora proibido. Kaelen lutava pela sobrevivência de seu povo, os ômegas oprimidos e explorados. Sua motivação era a vingança e a justiça, e aquela carta era sua arma. Ela queria liberdade, mas precisava ser ouvida, vista não como uma simples ômega, mas como uma voz pela mudança. Ela se ajoelhou diante do trono, a carta estendida. Seus dedos, sob a luz bruxuleante das tochas, pareciam levemente esbranquiçados, uma sutil manifestação do poder do gelo que borbulhava em suas veias sob a pressão do momento. Theron sentiu um arrepio incomum. A carta é dos ômegas do cinturão esmeralda, majestade. Ela sussurrou, a voz carregada de um desespero contido. Uma denúncia. Eles precisam de ajuda. Theron pegou o pergaminho. O selo se rompeu. Seus olhos escanearam as palavras e seu semblante endureceu. A carta detalhava abusos, fome e a implacável perseguição de Lord Valerius, que via os ômegas como fraquezas do reino, as quais, segundo ele, teriam causado a praga que dizimara sua família anos atrás. Valerius exigia uma limpeza de sangue. O rei levantou os olhos para Kaelen. Ela era um contraste gritante com o mundo frio e pragmático que ele conhecia. Uma ômega sozinha, desafiando a ordem. O inverno apenas começava, e a história que ela trazia prometia se desenrolar por alguns meses, talvez anos, mudando tudo. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. Uma semana se passou desde a chegada de Kaelen ao castelo de Eldória, uma estadia que reverberava como um tremor sísmico nas fundações do reino. A neve continuava a cair, implacável, adicionando uma camada extra de isolamento às muralhas cinzentas. Kaelen permanecia em aposentos modestos dentro da fortaleza, sob uma vigilância discreta, mas constante. Ela estava no coração de Eldória, distante do cinturão esmeralda, onde seu povo sofria, e da fortaleza de ferro, onde seus poderes proibidos haviam despertado. O amuleto da serpente congelada em seu pescoço não parecia ter sofrido nenhuma mudança visível, mas Kaelen podia sentir sua presença fria e constante, um lembrete do perigo iminente. Ela sabia que cada olhar dos guardas era um escrutínio, cada palavra uma armadilha. Theron, por sua vez, estava imerso na denúncia dos ômegas. As palavras do pergaminho queimavam em sua mente, acendendo uma faísca de sua fúria alfa, mas também atestando. O Lord Valerius exigia audiência após audiência, pressionando o rei a descartar a farsa ômega e focar na preparação para o inverno rigoroso que prometia ser o mais severo em décadas. Majestade, este assunto é uma distração, declarou Valerius, sua voz áspera como granizo durante uma reunião do conselho. Seus olhos pequenos e frios fitavam Theron, desafiadores. Ômegas são uma fraqueza. Dar ouvidos a eles é expor nossa vulnerabilidade. A praga que levou minha família começou com a complacência com esses seres. A menção da praga e da perda de Valerius era uma ferida aberta, explorada para justificar sua crueldade. Theron sentiu o calor subir em suas veias, um aviso familiar de seu poder descontrolado. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo, o pavor de ferir novamente pulsando em seu peito. Esse era seu conflito interno. Como proteger seu povo sem sucumbir à sua própria força destrutiva? Valerius o testava, buscando uma reação impensada. A carta fala de fome, Valerius, não de uma praga. Theron retrucou, sua voz baixa, mas firme. Eldória não abandona seu povo, seja alfa, beta ou ômega. Theron decidiu agir. Na manhã seguinte, convocou Kaelen à sala do trono, dispensando os guardas e até mesmo Valerius, que rosnou de descontentamento ao ser rejeitado. A denúncia é grave, Kaelen, disse Theron.
olhando para a Ômega. O brilho âmbar em seus olhos era intenso. Enviei mensageiros para verificar as condições no cinturão esmeralda. Mas preciso entender por que se arriscou tanto. Qual sua motivação além da justiça? Kaelen hesitou. Seus cabelos prateados emolduravam um rosto pálido, mas seus olhos azuis não se desviaram. O amuleto da serpente congelada sob sua gola pareceu emitir uma frieza quase imperceptível. Este era um momento de vulnerabilidade, de intimidade emocional. Minha irmã, Kaelen sussurrou, a voz carregada de dor antiga. Quando eu era criança, na Fortaleza de Ferro, ela teve uma febre terrível. Eu a toquei, desesperada. Lágrimas de gelo caíam do meu rosto e a febre baixou. Ela se salvou, mas eu entendi que meu poder era diferente, proibido. Fui uma bênção para ela, mas um fardo para mim. Theron, ouvindo, sentiu um nó na garganta. Ele se lembrou da sua própria fúria descontrolada, da culpa que carregava. Eu entendo o medo, ele confessou, sua voz rouca, quase um sussurro. Meu poder também feriu um inocente uma vez, me assombra. Por isso luto para controlá-lo, por isso evito a ira. Era um momento único, uma confissão mútua de traumas. Kaelen ergueu os olhos, surpresa com a vulnerabilidade do Rei Alfa. A compreensão floresceu entre eles, uma ponte construída sobre a dor compartilhada. O amor não era ainda a palavra, mas a conexão se aprofundava, forjada na resiliência e na empatia. Theron viu Kaelen não apenas como uma Ômega, mas como uma alma ferida, forte, buscando redenção para seu povo. E Kaelen viu em Theron não apenas o rei temido, mas um homem atormentado, lutando contra seus próprios demônios. Precisamos de aliados, Theron declarou. O conselho está dividido, Valérios não vai ceder. Mal sabia Theron que Valérios já estava agindo. Enquanto Theron e Kaelen se abriam um ao outro, um homem de ombros largos e cabelos negros como o rei, mas com traços rudes e endurecidos, espreitava nos corredores externos. Era Corvus, um capitão da guarda pessoal de Valérios, leal apenas ao Lorde e às suas ambições. Corvus tinha uma cicatriz em forma de garra na mão direita, um lembrete de um duelo com um alfa que questionou a autoridade de Valérios. Ele ansiava por poder e via no enfraquecimento de Theron uma oportunidade. Corvus havia recebido ordens diretas de Valérios. Semear a discórdia. A rainha deve ser impopular antes mesmo de ser nomeada, e o rei distraído. Valérios planejava usar a presença de Kaelen para desacreditar Theron, espalhando rumores de que ele estava enfeitiçado por uma Ômega. O conselho, em sua maioria militarista e conservador, veria isso como uma abominação. Kaelen percebeu a tensão crescente no castelo, os olhares mais severos. Ela era o ponto focal de uma tempestade iminente. Naquela mesma noite, Theron fez uma declaração pública, algo que abalaria o reino. Diante de alguns membros do conselho, dos capitães da guarda e de alguns betas e ômegas que trabalhavam no castelo, ele anunciou sua decisão. Enviei equipes de socorro com suprimentos para o Cinturão Esmeralda. A fome do nosso povo é inaceitável. Independente de hierarquia, eles são Eldoria. O salão ficou em silêncio. Um silêncio carregado de choque e desafio. Valérios, presente, sorriu discretamente, seus olhos frios fixos em Theron. Aquela decisão, embora nobre, era uma abertura. Valérios, eu entendo suas preocupações. Theron tentou, sua voz ecoando no silêncio. Não, majestade, Valérios respondeu, com uma voz alta e clara, cortando o rei. O senhor não entende. Essa Ômega o cegou. Os de sua espécie trouxeram a praga uma vez e trarão novamente. O que acontecerá quando a próxima doença se espalhar por nosso castelo? Quando o rei estiver distraído por uma aberração?
As palavras de Valérios foram um golpe calculado. Kaelin sentiu uma pontada de raiva e medo. O amuleto da serpente congelada vibrou, uma frieza inebriante subindo por seu braço. Ela precisava controlar, esconder, mas a provocação era dolorosa. Theron sentiu sua fúria alfa acender novamente, mais forte do que nunca. A menção da praga e a insinuação de que Kaelin o manipulava atingiram-no profundamente. Seu queixo apertou. Valérios sorria. Era a escolha mais difícil. Aceitar a provocação de Valérios e arriscar seu poder descontrolado, ou engolir o orgulho e manter a calma para proteger Kaelin e sua decisão. Ele se lembrava do rosto do inocente que ferira. Theron fez sua escolha. Ele cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Valérios, este assunto está encerrado. Minha decisão é final, Theron disse, sua voz tensa, mas controlada. Apesar da aparente vitória de Theron em manter a calma, Valérios acabara de lançar sua isca. No dia seguinte, um mensageiro retornou do cinturão esmeralda, não com relatórios de sucesso, mas com uma notícia alarmante. A caravana de suprimentos enviada por Theron fora atacada, não por bandidos, mas por alfas. Um grupo desconhecido, que se autodenominava Mão de Ferro, havia interceptado os bens, deixando uma mensagem brutal: Eldoria para os fortes, sem ômegas, sem fracos. E a mensagem trazia um símbolo, uma garra estilizada, a mesma cicatriz na mão de corvos. O ataque não era apenas contra essa caravana. Era um desafio direto ao trono de Theron. E a questão que pairava sobre o castelo, mais fria que a neve lá fora, era: quem ousaria desafiar o rei Alfa dessa maneira, se não alguém de dentro? O inverno apenas começava e a guerra por Eldoria estava longe de ser apenas uma questão de poder elementar. Era uma batalha de corações, mentes e agora de traições veladas. 2 dias se passaram desde a notícia do ataque à caravana, e o castelo de Eldoria parecia um vulcão adormecido. A neve lá fora caía com uma fúria silenciosa, mas dentro, a raiva do rei Theron fervia. Ele estava em seus aposentos, a mente afiada, a fúria alfa pulsando, mas sob rígido controle. A cicatriz em seu maxilar parecia mais proeminente, um mapa de batalhas internas e externas. Kaelin o observava de um canto, sentada em uma cadeira simples, o amuleto da serpente congelada sob a gola, um lembrete gelado de sua própria vulnerabilidade, a mão de ferro, uma afronta direta. Theron rosnou, não para ela, mas para si mesmo. Seus olhos de âmbar fixos no mapa espalhado sobre a mesa, marcando o cinturão esmeralda, longe da fortaleza de ferro. Valérios deve ter sabido, ou pior, orquestrado. Kaelin aproximou-se, seus cabelos prateados quase se misturando à neve imaginária. Não é só contra você, majestade. É contra a esperança que deu aos ômegas. É para justificar a crueldade deles. Ela tocou a borda do mapa. Eles querem esmagar o pouco de luz que acendeu. Theron virou-se para ela, a tensão em seus ombros ligeiramente diminuída pela presença dela. O fardo de um rei é pesado, Kaelin. Proteger o povo, dominar o poder que pode destruí-lo. Eu temo meu próprio controle a cada dia. Temo o que farei se minha ira for liberta. Ele confessou, sua voz baixa, quase um lamento. A coroa pesa mais por causa do que carrego por dentro. Kaelin entendeu. O amuleto em seu pescoço pulsou, uma frieza familiar. O medo de ferir, de ser um monstro. Eu conheço esse fardo. Ela olhou nos olhos dele. Mas sua força não está na fúria, majestade. Está na sua justiça, em escolher o certo, mesmo quando o mundo insiste no errado. É isso que Eldoria precisa. Uma ponte se estendeu entre eles, não de romance ainda,
mas de compreensão profunda. Ele a via como uma conselheira, uma alma que compreendia a dualidade do poder. Ela o via como um homem que, apesar do trono, lutava por um ideal. Naquela mesma noite, Corvus, o capitão de Valérios com a cicatriz de garra, movia-se pelas sombras do castelo. O rei está enfeitiçado, sussurrava ele aos guardas, aos betas que serviam nos salões. Uma ômega. Tirando sua força, sua razão, Valérios está certo. Eudória está em perigo por essa fraqueza. Os rumores se espalhavam como uma praga, minando a autoridade de Terron. A política do conselho era clara: evitar confrontos diretos, fortalecer as defesas do castelo para o inverno. Mas Terron não podia ignorar o ataque. Ele convocou seus capitães mais leais, excluindo-os do círculo de Valérios. Eu irei ao Cinturão Esmeralda, com uma pequena força. Não como rei, mas como um caçador. Precisamos descobrir quem é a mão de ferro e quem os financia. Um dos capitães, um alfa chamado Rain, hesitou. Majestade, é perigoso. O castelo fica vulnerável. Deixar o ataque impune é mais perigoso. Theron retrucou, sua voz firme, embora a decisão pesasse como chumbo. Era uma escolha difícil. Arriscar-se pessoalmente contra o conselho e a ameaça interna, ou deixar seu povo sofrer. Sua prioridade era a justiça, mesmo que isso o colocasse em risco. Caelen sentiu um arrepio. Aquele era o verdadeiro rei Alfa, não o tirano temido, mas o protetor. Antes de partir, Theron procurou Caelen novamente. Seu povo precisa de esperança, eu prometi, não posso falhar. Vá com cuidado, majestade, Coqueice e está... Caelen sussurrou, a preocupação em seus olhos azuis intensa. O amuleto da serpente congelada em seu pescoço pareceu vibrar, emitindo um frio que a acalmava e a alertava ao mesmo tempo. Enquanto Theron se preparava para essa partida secreta no início da madrugada, Caelen voltou aos seus aposentos modestos. A solidão pesava. Ela pegou a carta original dos ômegas do Cinturão Esmeralda, que Theron lhe devolvera. Ao examinar o pergaminho mais de perto, seus dedos pálidos sentiram uma irregularidade no canto inferior sob o selo de cera. Havia um pequeno entalhe, quase invisível. Ela o raspou com a unha e revelou um símbolo, uma coroa estilizada rachada ao meio. Não era a garra de Corvus, mas um emblema de realeza em colapso. O símbolo era sutil, quase uma advertência escondida nas entrelinhas. Não era uma ameaça da mão de ferro, mas algo muito mais insidioso. Significava que a traição da coroa não vinha apenas de Valérios, mas de uma facção que buscava destruir a própria monarquia de Eudória. E se essa mensagem estava na carta enviada do Cinturão Esmeralda, significava que os ômegas de lá estavam cientes de algo muito maior, ou eram parte de um plano ainda mais complexo do que imaginava. Um calafrio percorreu a espinha de Caelen, mais frio que o gelo de seu poder. Theron estava partindo para uma armadilha que talvez fosse mais profunda do que ele poderia conceber, e a verdadeira ameaça não estava lá fora, mas dentro das próprias muralhas de Eldoria. Ele pensava estar caçando traidores, mas eles poderiam estar esperando o momento certo para caçá-lo. Naquela mesma madrugada, a neve dançava como um sudário sobre o castelo de Eldoria. Theron partira, uma sombra furtiva sob a lua pálida, levando consigo a esperança e o medo. Caelen, sozinha em seus aposentos, sentia o vazio que ele deixara. Ela estava no coração do reino, mas sua alma estava com Theron, que agora seguia para as florestas do Cinturão Esmeralda, longe da fortaleza de ferro. O pergaminho amassado repousava em sua mão, a cera escarlate partida. Seus dedos pálidos roçaram o pequeno entalhe, a coroa rachada.
não era apenas uma afronta de Valérios. Era uma traição mais profunda, um câncer no coração de Eldória. O amuleto da serpente congelada sob sua gola irradiava uma frieza que não a acalmava, mas a alertava. Seu poder proibido, o dom do gelo, pulsava, refletindo a tormenta em sua mente. Deveria ela revelar o que descobrira, agora que Theron estava longe? Quem acreditaria numa Ômega? Seu conflito interno era esmagador, o medo de ser descoberta e punida pelos seus poderes de gelo contra a urgência de proteger Theron e o futuro dos Ômegas. Ela prometera justiça. Mas, sozinha? Como? Horas depois, uma agitação irrompeu no pátio. Guardas corriam. Vozes roucas cortavam o ar gélido. Kaelen sentiu um arrepio. Não podia ser Theron, não tão cedo. A porta de seu quarto foi aberta abruptamente por um guarda, o mesmo que a guiara ao rei. Seus olhos, antes desdenhosos, agora carregavam uma mistura de medo e respeito. Ômega Kaelen, há um sobrevivente do cinturão esmeralda. Ele pede por você. No grande salão, onde a fogueira crepitava, um homem jazia no chão. Era um beta jovem, de cabelos castanhos sujos de lama e sangue, com um rasgo profundo no braço. Seu rosto era esquelético, mas seus olhos de um castanho esverdeado ardiam com uma determinação desesperada. Era Jareth. Jareth era um batedor do cinturão esmeralda, conhecido por sua habilidade de se mover silenciosamente pelas florestas. Ele ansiava por vingança contra essa mão de ferro, que havia massacrado sua patrulha e deixado sua família em risco. Sua motivação era sobreviver e proteger os poucos que restavam. A caravana, eles foram impiedosos. Jareth tossiu a voz fraca. Alfas, com o símbolo da garra, liderados por um homem cruel, um dos guardas de Valérios. Corvos. Kaelen sentiu o choque gelado. Corvos, a cicatriz em forma de garra na mão. A mesma que ele havia recebido em um duelo com um alfa que ousou questionar Valérios. A peça se encaixava de forma terrível. Jareth estendeu a mão trêmula para Kaelen. Em sua palma, um pequeno pedaço de tecido rasgado. Nele, bordado com fios de ouro desbotados, o mesmo símbolo da coroa rachada que Kaelen encontrara na carta. Vi um dos alfas da mão de ferro carregando isso, um antigo estandarte. Jareth sussurrou, a dor tomando conta de seu rosto. Eles diziam que iriam limpar a linha, que Theron não era digno. A revelação foi um golpe. Não era apenas Valérios. Era uma facção organizada com um símbolo que falava de realeza corrompida. O rei, longe no cinturão esmeralda, estava caçando uma ameaça que já havia se infiltrado em suas próprias defesas, bem ali no castelo. A coroa rachada não era apenas um símbolo de descontentamento, era a bandeira de uma rebelião iminente. Kaelen ajoelhou-se ao lado de Jareth, ignorando os olhares dos guardas. Sua mão alcançou o ferimento do beta. O amuleto da serpente congelada pulsava forte e uma frieza intensa subiu por seu braço. Ela usaria seu poder proibido para curá-lo. Não havia escolha. Lágrimas de gelo escorreram de seus olhos. O dom do gelo, sua bênção e sua maldição, era sua forma de lutar, de proteger. Jareth sentiu o frio, depois uma paz estranha. A sangria estancou. Você, uma ômega do gelo? Jareth sussurrou, a surpresa em seus olhos ofuscando a dor. Kaelen o ignorou, sua mente a mil. O rei estava em perigo, Valérios tramava, e Corvos era seu braço armado. O reino estava dividido. Theron precisava saber. Ela olhou para o pequeno pedaço de tecido na mão de Jareth, o símbolo da coroa rachada. O passado de Theron com sua fúria alfa descontrolada,
A culpa de ferir um inocente o assombrava. Agora ele confiava nela. Ela não podia falhar. Seu próprio medo da descoberta precisava ceder lugar à coragem. Jared, você deve descansar, Kaelen disse, sua voz firme. Mas me diga, Corvus sabe que você está aqui? O Beta balançou a cabeça exausto. Não, eu fugi sozinho. Passei dias. Kaelen precisava agir. Não podia esperar por Theron. A decisão era clara e perigosa. Ela deveria confrontar Valérios, ou ao menos expor a verdade a outros membros do conselho leais ao rei, usando o testemunho de Jared e o símbolo da coroa rachada. O castelo era um ninho de víboras, e Theron estava vulnerável longe de suas muralhas. Ela era a única linha de defesa. O inverno se aprofundava, e a escuridão da traição se espalhava. Kaelen, uma ômega de poderes proibidos, tinha nas mãos a chave para essa sobrevivência de Eldória, mas para usá-la ela teria que se revelar e com isso arriscar tudo. O gélido abraço de seu destino a aguardava. Horas depois, uma calma gélida pairava sobre o castelo de Eldoria. A neve caía incessante, envolvendo tudo num silêncio opressivo. Kaelen, em seus aposentos modestos, sentia o eco da partida de Theron. O vazio que ele deixara era um fardo. Seus olhos azuis percorriam o pequeno pedaço de tecido na mão, o símbolo da coroa rachada bordado em ouro desbotado. O dom do gelo pulsava em suas veias, frio e insistente. Ela havia curado Jareth, um ato que a expusera. O medo da descoberta era um aperto no peito, mas a urgência de Theron, longe e vulnerável, superava tudo. Não posso falhar, ela sussurrou para o ar gelado. Era sua vez de lutar, não apenas pelos ômegas, mas por Theron, por Eldoria. Jareth, embora ferido, conseguira descansar após a cura gélida. Ele estava em uma câmara segura, sob a vigilância de guardas leais ao rei, ou ao menos neutros. Kaelen precisava de mais do que o testemunho de um Beta ferido. Precisava de alguém dentro das muralhas, alguém que conhecesse os sussurros da história e os segredos do castelo. Sua mente a levou à biblioteca. Postastato. Ela se lembrava de uma velha Beta que por vezes vagava pelos corredores, os olhos astutos fixos em pergaminhos empoeirados. Uma mulher que parecia carregar o peso de 1000 histórias. Kaelen se moveu pelos corredores quase desertos, o amuleto da serpente congelada sob a gola, emitindo uma frieza que a lembrava de seu propósito. Encontrou Elara na vasta biblioteca do castelo, uma mulher de cabelos grisalhos trançados e olhos cansados, mas afiados. Elara estava debruçada sobre um tomo antigo, a luz bruxuleante das tochas dançando sobre uma cicatriz de queimadura em seu braço esquerdo. Ela era uma Beta. Tobé Ishiete, dedicada à preservação do conhecimento, e seu único desejo era a verdade. Elara, Kaelen chamou, a voz suave para não assustar. A Beta ergueu os olhos, surpresa ao ver uma ômega ali. Sim, jovem, o que a traz aos aposentos dos silêncios? Busco conhecimento, Elara, conhecimento sobre símbolos antigos. Kaelen estendeu o pedaço de tecido com o símbolo da coroa rachada. Você reconhece isso? Elara pegou o tecido, seus dedos rugosos roçando o bordado. Seus olhos se arregalaram. Um calafrio percorreu a espinha de Kaelen. O amuleto da serpente congelada vibrou, reagindo à tensão. Isto é muito antigo, Elara sussurrou, a voz carregada de temor. É o emblema da Casa Caída, uma linhagem alfa que foi expurgada há séculos. Eles se viam como os verdadeiros herdeiros, a linha pura que deveria limpar Eldorie de influências fracas. Ela olhou para Kaelen.
a compreensão crescendo em seus olhos. Eles eram os que clamavam pela aniquilação dos ômegas mais antigos, dos elementais, dizendo que nossa magia corrompia a pureza do sangue alfa. A revelação foi um choque elétrico. Limpar a linha, a frase de Jareth ecoou na mente de Kaelen. A Mão de Ferro não era apenas uma facção de Valérios. Era a ressurreição de uma antiga e perigosa seita. Theron não estava caçando bandidos comuns, mas fantasmas de um passado sangrento. Eles buscavam tomar o trono. Elara continuou, a voz quase inaudível. Diziam que a coroa atual estava rachada, impura, que a força alfa de Eldoria estava enfraquecida por alfas que hesitavam em exercer seu poder máximo, alfas que se recusavam a limpar o reino. Kaelen sentiu o peso da verdade. A culpa de Theron por ferir um inocente com sua fúria alfa descontrolada era a exata fraqueza que a Casa Caída exploraria. Eles queriam um rei sem compaixão, sem controle. Ela pensou em Theron, em sua luta interna para dominar seu poder sem ser um monstro. Ele se importava. Era essa a sua fraqueza aos olhos deles. O rei Theron partiu para o cinturão esmeralda. Kaelen disse, sua voz tensa. Ele está procurando a Mão de Ferro, acreditava ser Valérios. Elara balançou a cabeça. Valérios é apenas um peão, jovem ômega. Um homem amargurado pela perda, fácil de manipular com velhas histórias e ódios. Mas a verdadeira força por trás disso é muito mais antiga e perigosa. Eles estão usando a Mão de Ferro para minar a autoridade do rei, para que Eldoria se torne vulnerável e eles possam reivindicar o trono. Ela apontou para sua cicatriz em seu braço. Eu vi o que a fúria descontrolada pode fazer. O pai de Valérios era um desses alfas, seduzido pela promessa de poder absoluto. Minha família pagou o preço. Kaelen sentiu um arrepio de reconhecimento. A cicatriz de Elara era a memória de uma crueldade de alfas descontrolados, o mesmo que assombrava Theron. Precisamos avisar o rei, Kaelen disse, a determinação em seus olhos azuis ardendo. O medo de ser descoberta por seus poderes de gelo recuava, dando lugar a uma coragem feroz. Ela precisava proteger Theron, proteger a Eldoria que ele estava tentando construir. É perigoso, jovem ômega, Elara alertou, seus olhos fixos no símbolo da coroa rachada. O castelo está cheio de olhos e ouvidos. Valérios não é o único. Há outros no conselho que anseiam por uma limpeza e pelo retorno da pureza. Ela apertou o tecido. Mas a verdade é uma arma. E você, Kaelen, tem a esperança de um reino em suas mãos. Não apenas a carta dos ômegas, mas o verdadeiro perigo que se esconde à vista de todos. Kaelen assentiu. Theron confiava nela. Ela era a única capaz de enxergar a teia de traição. A revelação de Elara fornecera o contexto, mas a ação estava em suas mãos. Ela teria que usar o conhecimento de Elara, o testemunho de Jareth e o símbolo da coroa rachada para expor a traição. O inverno se aprofundava e a escuridão da traição estava prestes a engolir Eldoria. A luta mal havia começado e a ômega elemental do gelo estava prestes a se tornar o centro de uma tempestade real. Uma semana se passara desde a partida secreta de Theron. O castelo de Eldoria parecia um mausoléu de pedra e gelo. Lá fora, a neve tecia um sudário branco sobre as torres. Kaelen, em seus aposentos modestos, sentia o frio não apenas do inverno, mas do vazio deixado pelo rei. O amuleto da serpente congelada em seu pescoço pulsava com uma frieza que refletia a sua própria tensão interna. Ela segurava o pequeno pedaço de tecido com o símbolo da coroa rachada. O conhecimento da casa caída, revelado por Elara, pesava em sua alma. Theron, no cinturão esmeralda, estava caçando sombras.
enquanto a verdadeira ameaça espreitava nas fundações do seu próprio trono. O medo de ser descoberta e punida pelos seus poderes de gelo era um fardo constante, mas a urgência de proteger Theron e o futuro dos Ômegas suplantava qualquer hesitação. Não havia escolha. Ela precisava agir. Jareth, o batedor beta, recuperava-se lentamente. A cura gélida de Kaelin estancara o ferimento, mas o trauma da emboscada ainda o assombrava. Ele era uma testemunha crucial. Kaelin procurou Elara novamente na biblioteca, a velha beta debruçada sobre pergaminhos. Não podemos esperar Elara, Kaelin sussurrou, a voz carregada de determinação. O rei está em perigo. Valerios e corvos são a ponta de um iceberg. Elara ergueu os olhos cansados. O castelo é um ninho de víboras, jovem Ômega. Cada passo é um risco. O conselho está dividido. Muitos alfas temem mais a fraqueza de uma Ômega no poder do que a ascensão de um tirano. Ela apontou para a cicatriz em seu braço. O pai de Valérios convenceu muitos alfas de que a crueldade era força. Essa linhagem nunca foi totalmente expurgada, mas existe alguém que valoriza a justiça acima do poder? Kaelin perguntou. Elara hesitou, seus olhos cinzentos fitando um ponto distante. Lord Brennus, um beta, velho, com as mãos trêmulas de anos de paciência. Ele vê a verdade, mas sua voz é ofuscada. Ele se importa com a estabilidade de Eldória, não com a pureza de sangue. Sua esposa era uma Ômega curandeira. Ele sabe o valor da compaixão. A luz bruxuleante das tochas dançava nos olhos de Kaelin. Ela sentiu uma pontada de esperança. Lord Brennus poderia ser o aliado de que precisava. Sua motivação, diferente dos alfas sedentos por poder, era a busca por um reino justo, onde sua falecida esposa não seria um segredo vergonhoso, mas uma parte honrosa da história de Eldória. Naquela mesma noite, Kaelin, Jareth e Elara se esgueiraram até os aposentos de Lord Brennus. O beta, um homem de rosto marcado pelo tempo e cabelo ralo, tremia levemente enquanto ouvia o testemunho de Jareth e via o símbolo da coroa rachada. O amuleto da serpente congelada pulsava, um alerta constante para Kaelin. A casa caída. Brennus sussurrou, a voz rouca. Pensei que essa ameaça estivesse morta séculos. Valérios é um tolo manipulado, mas a força por trás dele é mais antiga e cruel. Ele olhou para Kaelin com uma intensidade surpreendente. Você, uma Ômega, desvendou isso. Theron precisa ser avisado, mas como? Cada mensagem pode ser interceptada. Kaelin sentiu o peso da responsabilidade. Ela não podia esperar por uma estratégia política lenta. Theron estava longe, exposto. O inverno rigoroso intensificava o isolamento, mas a urgência em seu coração queimava. Não podemos, precisamos expor Valérios aqui. Minar sua autoridade para que a verdadeira ameaça seja revelada antes que eles ataquem o rei. Brennus balançou a cabeça, o tremor em suas mãos aumentando. É uma aposta perigosa, jovem Ômega. Valérios tem o apoio de grande parte do conselho. Ele a acusará de feitiçaria, de traição. Minha vida não importa se Eldória cair, Kaelin retrucou, sua voz firme, embora a verdade a aterrorizasse. Sua escolha era clara, sacrificar-se para proteger o rei e o reino, mesmo que isso significasse revelar seu poder proibido. O amuleto pareceu gelar ainda mais em seu pescoço. Com a ajuda de Brennus, Kaelin convocou uma reunião de emergência, sob o pretexto de ter novas informações cruciais sobre o ataque à caravana. Apenas alguns membros do conselho, os que Brennus considerava mais neutros ou suscetíveis à razão, foram convidados. Kaelin sabia que era uma armadilha, mas também sua única chance.
Enquanto se preparava, Kaylin sentiu uma tontura, um cansaço que a fez tropeçar. O uso do poder do gelo para curar Jareth a enfraquecera mais do que ela imaginara. A exaustão era o custo. Uma febre avassaladora começava a se instalar, o aviso familiar de que seu corpo pagava o preço. Ela lutou contra a fraqueza, usando o amuleto para se concentrar. A sala do conselho era fria e sombria. Valérius estava presente, um sorriso cruel nos lábios, seus olhos fixos em Kaelin. Corvus estava ao seu lado, a cicatriz de garra em sua mão visível. Um lembrete ameaçador. Qual a urgência, Ômega? Valérius sibilou, sua voz cortante como gelo. O rei não está aqui para protegê-la. Kaelin ergueu o queixo, ignorando a pontada de febre. Jareth, pálido, estava ao seu lado. Tenho provas da verdadeira ameaça a Eldoria. Não é apenas a mão de ferro, mas uma traição que remonta a séculos. Ela estendeu o pedaço de tecido com a coroa rachada. Este é o símbolo da casa caída. Eles buscam derrubar o trono e limpar o reino de todos os fracos, começando pelos ômegas. Valérius riu, um som seco e zombeteiro. Bobagens, histórias de velhas bruxas. Esta ômega está tentando semear o caos. Deve ser uma espiã. Jareth, o batedor que sobreviveu à emboscada, viu Corvus liderando os atacantes. Kaelin declarou, apontando para o capitão. E eles carregavam este estandarte. A sala mergulhou em um silêncio tenso. Corvus empalideceu, mas Valério se recompôs rapidamente. Mentiras! Esta ômega o enfeitiçou. Ela é uma bruxa do gelo, uma aberração. Seu poder proibido é evidente, uma mancha em nossa fortaleza. Ela deve ser presa e julgada por sua heresia e por conspirar contra o rei. O ar na sala gelou. Kaelin sentiu a febre subir, a raiva fervendo em suas veias. O amuleto da serpente congelada vibrou violentamente e uma névoa gelada escapou de seus lábios. Seus olhos azuis brilharam com uma intensidade sobrenatural. Valérius avançou, um grito em seus lábios. A verdade sobre seus poderes estava prestes a ser revelada. E Theron, longe dali, ainda não sabia que a guerra em seu castelo havia começado de verdade. A névoa gélida escapou dos lábios de Kaelin, um suspiro visível que gelou o ar da sala do conselho. Seus olhos azuis, antes pálidos, agora ardiam com um brilho sobrenatural, a intensidade do seu dom do gelo se manifestando. A febre avassaladora a consumia, a exaustão do uso de seu poder a enfraquecia, mas a raiva e a determinação a impulsionavam. O amuleto da serpente congelada vibrava violentamente em seu pescoço, o frio de obsidiana se tornando quase insuportável contra sua pele. Valérius avançou, um grito de bruxa que... Em seus lábios, as mãos estendidas para agarrá-la. Corvus, ao seu lado, sacou sua espada, a lâmina reluzindo na luz bruxuleante das tochas. Os outros membros do conselho, na maioria alfas, recuaram, horrorizados e fascinados pelo poder que se desenrolava diante deles. O medo ancestral dos ômegas elementais preencheu o salão. Kaelin sentiu a dor da acusação, mas sua mente estava focada. Theron, no cinturão esmeralda, estava vulnerável. Ela era a única defesa. Com um grito rouco, um cristal de gelo afiado irrompeu do chão, bem onde Valérius estava prestes a pisar, forçando-o a um salto desajeitado. A sala mergulhou em um caos. Ela é uma aberração. Prendam-na! Valérius rosnou, o rosto contorcido de ódio. Corvus avançou com a espada erguida. Kaelin, cambaleando com a febre, ergueu as mãos. Uma barreira translúcida de gelo se formou no ar, interceptando o golpe de Corvus com um clangor metálico.
O ar na sala tornou-se cortante, a temperatura caindo drasticamente. Lord Brennus, com um gemido, tentou intervir. Parem! Ela está nos dizendo a verdade! Mas sua voz foi abafada pelo pânico. Jarrett, mesmo ferido, pegou um banquinho e o arremessou contra um guarda que se aproximava de Kaelin, comprando preciosos segundos. Ele sabia que a vida da Ômega significava a esperança de seu povo. O conflito interno de Kaelin era uma batalha entre o medo paralisante de ser descoberta, de ser caçada, e a necessidade urgente de proteger Theron. Ela sentiu seu corpo estremecer, seu poder pulsando fora de controle, mas ela se recusou a ceder. Não seria um monstro, usaria seu dom para proteger. Uma onda de gelo se espalhou pelo chão, criando uma superfície escorregadia que derrubou vários guardas. Kaelin, pálida e com o cabelo prateado emoldurando o rosto banhado em suor frio, aproveitou a distração. Elara, Brennus, ajudem Jarrett! Ela gritou, sua voz trêmula, mas firme. Preciso ir! A velha Beta Elara, com uma agilidade surpreendente para sua idade, puxou Brennus e Jarrett para trás de uma pesada mesa de carvalho. Ela olhou para Kaelin com uma mistura de pavor e admiração. A mulher que ela via não era mais apenas uma ômega, era uma força da natureza. Kaelin se moveu em direção à saída, os cristais de gelo brotando para bloquear seus perseguidores. O amuleto da serpente congelada queimava, enviando calafrios que a mantinham alerta. O castelo era um labirinto, mas ela sabia que precisava chegar a Theron. Precisava avisá-lo. De repente, um rugido ecoou no salão. Não era a fúria alfa descontrolada, mas um alfa que parecia genuinamente aterrorizado pelo que via. Era Lord Caelum, um jovem membro do conselho, conhecido por sua inexperiência e lealdade cega a Valérios. Ele apontou para Kaelin. É a praga, o poder da praga. A menção da praga, a mesma que dizimara-se a família de Valérios, transformou o medo em fúria no rosto de muitos alfas. A hierarquia brutal de Eldoria se manifestava. O preconceito contra os ômegas era mais forte do que a razão, mais forte do que a ameaça da casa caída. Kaelin era agora a personificação de todo o ódio e medo do reino. Ela fugiu, abrindo caminho com picos de gelo e névoa congelante, os gritos de Valérios ecoando atrás dela. Não deixem a bruxa do gelo escapar, ela conspirou contra o rei. Kaelin sentia a garganta fechar, a febre piorando, mas não podia parar. Seu corpo estava no castelo de Eldoria, mas seu coração e mente estavam com Theron, nas florestas do Cinturão Esmeralda. Ele estava procurando traidores, e ela era agora a prova viva da traição no coração do reino. Kaelin chegou aos estábulos, seus pulmões ardendo. O frio estava insuportável, não só pelo inverno, mas pela exaustão de seu poder. Ela montou um cavalo de carga, ignorando os protestos do tratador, e abriu o pesado portão dos fundos do castelo. Do lado de fora, a neve caía em redemoinhos cegantes, uma tempestade que parecia refletir a fúria em seu peito. Kaelin olhou para trás, para as muralhas imponentes do castelo, agora um covil de inimigos. Ela tinha o pedaço de tecido com a coroa rachada, a prova da casa caída. Theron precisava dessa verdade, precisava saber que a verdadeira ameaça estava dentro de suas próprias muralhas e que seu próprio povo, liderado por Valérios, o estava usando para caçá-la. O vento uivava, levando as palavras que ela não podia dizer. Theron, eles vêm por você. Ela estava no coração do reino de Eldoria, mas agora corria para o Cinturão Esmeralda, para onde o rei havia ido. A fortaleza de ferro, onde seus poderes haviam despertado, parecia uma memória distante. O amuleto da serpente congelada estava frio em seu pescoço, o único consolo em meio à tempestade de neve e de traição.
O cavalo mergulhou na escuridão branca e Caelen, a ômega elemental do gelo, desapareceu na tempestade. Ela sabia que não havia retorno. Ela se expusera e agora era uma fugitiva, mas sua fuga não era um ato de covardia. Era a desesperada tentativa de levar a verdade ao seu rei antes que fosse tarde demais. Theron, ainda no cinturão esmeralda, sentia uma estranha inquietação, um frio que não era da neve, mas algo mais profundo. Mal sabia ele que a mulher em quem confiava, a ômega que buscava justiça, acabara de incendiar o castelo em seu nome. E o custo de seu amor e de seu poder seria o mais alto de todos. 2 dias se passaram desde a fuga dramática de Caelen. A neve continuava a cair, transformando a paisagem em um sudário branco e traiçoeiro. Caelen cavalgava sem parar, seus pulmões ardendo com o esforço e a febre avassaladora que se instalara em seu corpo. Cada galope do cavalo era uma pontada de dor. O castelo de Eldória era agora uma mancha distante de pedra cinzenta no horizonte, um covil de inimigos que a caçavam. Ela seguia para o cinturão esmeralda, onde o rei Theron estava, longe da fortaleza de ferro de suas memórias. O amuleto da serpente congelada em seu pescoço não brilhava, mas estava gelado contra sua pele, um lembrete constante de seu poder e do preço que pagava por ele. A pequena coroa rachada no pedaço de tecido estava guardada junto ao corpo. A cada passo, Caelen sentia a urgência de avisar Theron. Theron, por sua vez, sentia uma inquietação crescente. No cinturão esmeralda, a caça à mão de ferro revelava apenas rastros frios e emboscadas vazias. A neve era implacável ali. Ele confiava em Caelen, mas um frio estranho corroía seu peito, uma premonição de que algo estava terrivelmente errado no castelo. Ele se lembrava do medo nos olhos azuis dela, da confissão de seu trauma. Sua própria luta contra a Lafúria Alfa o tornava mais sintonizado com a dor dela. Ele sabia que Caelen faria o que fosse preciso. Essa era a conexão silenciosa que se aprofundava entre eles. De repente, um uivo do vento se transformou em um estrondo. Uma avalanche pequena, mas feroz, despencou de um pico próximo. O cavalo empinou relinchando. Caelen sentiu o pânico. Sua febre subiu, mas a adrenalina tomou conta. Com um grito rouco, ela ergueu as mãos. Uma onda de gelo se solidificou no caminho, retardando a neve e criando uma barreira precária. O cavalo se lançou para o lado e eles escaparam por pouco, o dom do gelo. Outra vez usado, outra vez, com um custo. Ela cambaleou, o corpo tremendo. O amuleto pareceu congelar ainda mais, alertando-a. Caelen sentia a exaustão total. A visão embaçou e ela desmaiou da cela. Horas depois ouviu um som. Não era o uivo do vento, era um rangido de botas na neve. Ela tentou se levantar, mas o corpo não respondia. Um vulto se aproximou. Era um homem de rosto marcado, coberto por uma barba rala e um tapa-olho de couro cobrindo o olho esquerdo. Ele a observava com um olho verde penetrante e desconfiado. Uma ômega no meio da tempestade, ele resmungou, sua voz áspera como granizo. Ele não parecia nem um alfa nem um beta comum. Era diferente. Ele se ajoelhou examinando Caelen com pragmatismo. Sua motivação era a sobrevivência e a desconfiança de todos os reinos. Não parece uma bruxa sedenta por poder, parece mais um fantasma de gelo à beira da morte. Era Finn, um caçador e eremita beta, que vivia nas fronteiras do Cinturão Esmeralda, longe da Fortaleza de Ferro e do Castelo de Eldória. Sua família fora dizimada por uma das limpezas de Valérios anos atrás, fazendo-o desconfiar de qualquer um com um brasão ou poder. Ele vivia de caça e das ervas das montanhas, isolado. Não, sou bruxa.
Kaelen sussurrou a voz fraca. Sou Ômega, e o rei está em perigo. Fine bufou. Reis estão sempre em perigo. Mas você não vai aguentar muito mais aqui. E há lobos, e homens piores. Ele olhou para a névoa gelada, que ainda saía dos lábios de Kaelen. Uma curandeira do gelo, como nas lendas. Nunca pensei que veria uma. Ele a ajudou a se levantar com uma relutância palpável. Meu abrigo não é o castelo, mas é quente. Venha! Você tem algo importante a dizer para o rei? Então terá que viver para dizê-lo. Kaelen sentiu uma pontada de esperança. Ela não estava mais sozinha. Mas Finn era um estranho, um lobo solitário, e a confiança era um luxo. O amuleto da serpente congelada em seu pescoço pareceu aquecer levemente, uma mudança sutil, quase imperceptível. Seria o sinal de uma nova esperança ou apenas o calor de um novo perigo? Enquanto Finn a guiava por trilhas cobertas de neve, Theron, a alguns dias de distância, sentia o coração apertar. O frio que o invadia não era do inverno, era um pressentimento sombrio. Ele precisava encontrar a mão de ferro, mas uma voz em sua mente o chamava de volta ao castelo. Kaelen, com o pedaço de tecido da coroa rachada em sua posse, sabia que sua jornada estava longe do fim. Agora dependia de um beta misterioso, enquanto valérios e corvos a perseguiam, e Theron caçava uma ameaça que já se infiltrara em seu próprio trono. O inverno se aprofundava, e a escuridão da traição estava prestes a engolir Eldória. 3 dias se passaram desde a fuga dramática de Kaelen do castelo de Eldória. A neve implacável tecia um véu branco e traiçoeiro sobre as florestas do cinturão esmeralda. Kaelen cavalgava sem parar, cada fibra de seu corpo ardendo com a febre avassaladora e a exaustão. O castelo era agora apenas uma memória gélida. O amuleto da serpente, congelada, pulsava em seu pescoço. O frio de obsidiana, um lembrete constante de seu poder e do preço que pagava por ele. A pequena coroa rachada no pedaço de tecido estava guardada junto à sua pele, uma prova silenciosa da traição que corroía Eldória. Theron, a alguns dias de distância, também no cinturão esmeralda, sentia o aperto no peito, um frio que não vinha do inverno, mas de uma premonição sombria. Seus capitães leais o aconselhavam a persistir na caçada à mão de ferro, mas a voz de Kaelen, em sua memória, ressoava. Eu entendo o medo, ele havia confessado a ela. Aquele momento de vulnerabilidade compartilhada, de ver sua própria dor refletida nos olhos azuis dela, agora o assombrava. Sua fúria alfa, controlada por anos, ameaçava explodir sob a tensão. Ele temia o que encontraria de volta no castelo e o que poderia fazer se a raiva o dominasse. Kaelen cambaleou na sela, a visão embaçada. O cavalo, exausto, parou. O corpo dela não aguentava mais. Ela caiu na neve macia, a consciência escorrendo. Foi Finn quem a encontrou novamente. O caçador, com seu tapa-olho e barba rala, agachou-se ao lado dela, o olho verde perscrutando. Eu disse que não aguentaria muito, ele resmungou. Havia pragmatismo, mas também uma relutância em deixá-la morrer. Sua família fora morta nas limpezas de Valérios. Ele entendia o que era ser caçado. Finn a levou para seu abrigo, uma cabana escondida entre as rochas. Lá dentro, o calor de uma pequena fogueira lutava contra o frio do exterior. Kaelen tremia, mas não de frio. A febre a consumia. Finn a observava, curioso e desconfiado. Uma ômega do gelo, como as histórias antigas, ele murmurou, mexendo em um chá de ervas amargas. Minha avó falava delas. Curavam, mas pagavam um preço.
Kaelen, com a voz fraca, reuniu forças. Terron, o rei, ele está em perigo. Finn bufou. Todos os poderosos estão, mas você se importa com ele de um jeito diferente. Ele estendeu a caneca. Beba. Precisa de força para lutar contra o que quer que esteja em suas veias. Ela sentiu o amuleto aquecer levemente contra sua pele, um pulso quase imperceptível. Não era uma cura, mas uma aceitação do calor humano vindo de um estranho. Enquanto Kaelen descansava, Theron e sua equipe encontraram um acampamento abandonado da Mão de Ferro. Não era um grupo de bandidos. Os suprimentos, embora destruídos, mostravam um planejamento militar. Ele encontrou um pedaço de tecido, uma bandeira rasgada com a mesma garra estilizada. Um dos seus capitães, Ren, o advertiu. Majestade, isso é mais do que bandidos comuns. Isso é uma pequena força de alfas renegados. Eles são perigosos. Theron sentiu a fúria alfa borbulhar. A Mão de Ferro estava zombando dele, usando a fraqueza de seu povo para desestabilizar o reino. Seu conflito interno era esmagador, a necessidade de controlar seu poder destrutivo contra a urgência de agir com força. Ele se lembrava da culpa do rosto do inocente que ferira. Precisamos de informações. Mais do que fúria, precisamos de estratégia. Sua decisão era clara. A caçada se tornaria mais metódica, mais cautelosa. De volta à cabana, Kaelen mostrou a Finn o pedaço de tecido com a coroa rachada. Isso é o que Theron precisa saber. A Mão de Ferro não é apenas Valerius. É a Casa Caída, uma antiga facção que quer derrubar o rei. Finn pegou o tecido, seu olho verde estreito. A Casa Caída. Lembro de sussurros, de alfas que prometiam limpar a linha. Eles foram os que massacraram a vila da minha família anos atrás, aqueles que Valerius apoiou para purificar as fronteiras. Sua voz era amarga. Valerius era um cão leal, não o mestre. A revelação pesava. Finn agora tinha uma motivação pessoal mais profunda para ajudar. Ele viu Kaelen não como uma bruxa, mas como uma vítima de um mal antigo, como ele próprio. A desconfiança ainda estava lá, mas uma aliança tácita se formava. De repente, um barulho de galhos quebrando. Passos na neve. Eles estão vindo. Finn sussurrou, seu rosto endurecido. Patrulhas do castelo. Valerius não perderá tempo em caçar você. Kaelen sentiu um calafrio, a febre piorando, mas o medo foi substituído pela determinação. O amuleto da serpente congelada queimava, enviando um frio que a fortalecia. Ela se levantou cambaleando. Não posso ser pega. Theron precisa saber. É a única chance. Finn balançou a cabeça. Não vou lutar contra a guarda do rei, mas conheço uma trilha que poucos conhecem. Uma passagem secreta pelas montanhas, antiga, mas perigosa. Levará dias, mas é mais segura. Era uma decisão moral difícil para Kaelen, confiar em Finn, em um caminho desconhecido, ou tentar uma rota mais rápida e exposta. O tempo era crucial, mas o risco de ser capturada era maior. A trilha, Kaelen disse, sua voz firme. Vamos. Ela olhou para o amuleto. Ele não brilhava, mas estava frio e constante, um guia silencioso. O inverno se aprofundava, e a escuridão da traição estava prestes a engolir Eldória. A jornada estava longe do fim, e a coroa rachada ainda esperava seu destino. No castelo, Valerius reunia o conselho. A bruxa fugiu. A prova de sua heresia foi vista por todos. O rei está longe, distraído por caçar fantasmas. Agora é o momento de agir, de limpar Eldória de suas fraquezas. Theron, no cinturão esmeralda, sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. O frio que o invadia agora era avassalador, uma premonição. Kaelen estava em perigo e o castelo, seu lar, sua responsabilidade,
estava à bebeira de uma guerra interna. Ele olhou para o céu, seus olhos de âmbar endureceram. A caçada à mão de ferro teria que esperar. Ele precisava voltar. Mas seria tarde demais. 2 dias se passaram desde que Finn encontrou Kaylen na neve, e o frio nas montanhas do Cinturão Esmeralda era um punho cerrado. Kaylen, ainda envolta em uma febre avassaladora, jazia na modesta cabana de Finn. O calor bruxuleante da fogueira mal afastava o gelo de seus ossos. O amuleto da serpente congelada sob sua gola permanecia gelado e constante, um lembrete pulsante do poder que a consumia. A coroa rachada no pedaço de tecido estava guardada, a prova silenciosa de uma traição iminente. Finn, o caçador de um olho só, observava-a com desconfiança. Sua família fora dizimada por alfas sob a influência de Valérios. Ele havia prometido ajuda, mas sua alma era marcada pela cautela. A febre não vai ceder tão fácil, Ômega. Ele resmungou, entregando a ela mais um chá amargo. Seus poderes custam caro. Kaylen engoliu o chá, sentindo a queimação na garganta. Theron, o rei, ele precisa saber. O castelo está em perigo. A urgência dela era palpável, sobrepondo a dor e o medo. O conflito interno de Kaylen era claro, superar sua fraqueza física e o perigo de seus poderes para salvar o rei e seu povo. Longe dali, Ferron e sua pequena força retornavam a galope para Eldória. O coração do rei apertava no peito. O frio intenso que sentia não era apenas do inverno. Era um pressentimento sombrio, uma reverberação da confissão de Kaylen sobre seus próprios medos. Eu entendo o medo, ele havia dito. Agora, ele temia que ela estivesse em perigo, que sua confiança nele a tivesse levado a uma armadilha. A fúria alfa borbulhava, mas ele lutava para mantê-la sob controle. Ele não podia sucumbir à raiva descontrolada, não agora. Eldória precisava de um rei justo, não de um tirano assombrado. Na cabana, Finn finalmente cedeu. Conheço uma passagem antiga, um caminho que atravessa as montanhas e nos levará mais perto do castelo. É perigosa, mas evita as patrulhas de Valérios. Na manhã seguinte, sob um sol pálido que mal penetrava as nuvens, Kaylen e Finn partiram. Kaylen cavalgava em silêncio, o corpo dolorido, mas a mente afiada. Finn liderava, seu olho verde atento a cada sombra, cada galho quebrado. Eles se aprofundaram nas montanhas, longe dos densos bosques do Cinturão Esmeralda. O caminho era uma série de trilhas estreitas e desfiladeiros gelados, perigoso até para um caçador experiente. Kaylen sentiu o amuleto da serpente congelada vibrar, um sinal de que seu poder estava sendo testado. Ela se esforçava para não usá-lo, para conservar cada grama de energia. Ao meio-dia, Finn parou abruptamente. Olhe, ele sussurrou, apontando para uma fissura na rocha. Era uma antiga entrada de uma mina abandonada, coberta por neve e videiras congeladas. Mas algo ali chamou a atenção de Kaylen. Em uma pedra lascada acima da entrada, quase invisível sob o gelo, estava gravado o símbolo de uma coroa rachada. A casa caída. Kaylen murmurou, um calafrio percorrendo sua espinha. A febre subiu, mas a adrenalina suplantou a dor. Finn assentiu, o rosto sombrio. Essa não é apenas uma mina. É um posto avançado de séculos atrás. Eles se escondiam aqui, nas sombras das montanhas, planejando a derrubada da coroa. Minha avó contava histórias. Diziam que aqui forjavam suas armas e seus planos. Kaylen desceu do cavalo, a fraqueza em suas pernas quase a derrubando. Ela se aproximou da rocha, seus dedos pálidos roçando o entalhe. O amuleto da serpente congelada pulsou forte, uma frieza inebriante subindo por seu braço. Aquele lugar ressoava com um poder antigo e sombrio, o oposto de seu próprio dom. Dentro da mina,
Um eco de sussurros parecia surgir, uma promessa de poder absoluto e purificação. Não é apenas um símbolo de traição, Kaelen sussurrou. É uma raiz profunda. Eles sempre estiveram aqui, esperando. Finn a puxou de volta. Não entre, Ômega. Esses lugares são armadilhas, mas é a prova que precisa. O rei tem que saber que a ameaça é mais antiga do que Valérios. Ele olhou para Kaelen com uma nova compreensão. Eles te caçam não só por ser Ômega, mas por ser quem você é. Uma ameaça à pureza que eles pregam. Aquele era um momento de íntima conexão entre eles. Não de amor, mas de uma aliança forjada na dor e no reconhecimento mútuo do inimigo. Finn, o eremita desconfiado, via em Kaelen não apenas uma Ômega com poderes, mas uma aliada contra um mal que o havia ferido pessoalmente. Enquanto Kaelen se preparava para montar novamente, um som agudo cortou o ar. O uivo de um lobo. Não um lobo selvagem, mas um som de sinalização. Finn amaldiçoou. Patrulha. Valérios não desistiu. Eles estavam em desvantagem, exaustos e doentes. Kaelen sentiu a febre piorar. O amuleto da serpente congelada vibrava descontroladamente e uma névoa gelada escapou de seus lábios. Ela não tinha mais forças para se conter, tinha de usar seu dom. Eles me querem morta, Kaelen sussurrou, a voz trêmula. Mas Theron não sabe a verdade completa. Finn segurou seu braço. Eu abrirei caminho. Você vai alertá-lo. Era uma decisão moral difícil. Finn estava disposto a arriscar sua vida por ela, por justiça. Kaelen sentiu uma nova onda de coragem, misturada à exaustão. A luta pela sobrevivência de Theon e de Eldória estava prestes a se intensificar. Theron, a cavalo, sentiu o frio de repente se aprofundar, como se um pedaço do inverno estivesse em seu coração. A face de Kaelen, pálida e determinada, veio à sua mente. O medo de que algo lhe acontecesse o impulsionava. Ele chicoteou as rédeas. Ele estava se aproximando do castelo, mas Kaelen estava nas montanhas, em perigo. Uma escolha impossível pairava sobre o rei. Ele sabia que a guerra estava apenas começando. 3 dias se passaram desde que Kaelen e Finn deixaram a cabana, e o inverno nas montanhas do Cinturão Esmeralda era um tormento. A neve caía incessante, cobrindo o mundo em um silêncio sufocante. Kaelen, ainda com a febre avassaladora, sentia cada passo do cavalo como uma martelada em seus ossos. O amuleto da serpente, congelada em seu pescoço, pulsava com uma frieza que mal a mantinha consciente, lembrando-a do custo de seu poder. O pedaço de tecido com a coroa rachada, guardado junto à sua pele, era a única coisa que a impulsionava. Finn, o caçador de um olho só, guiava-os por desfiladeiros gelados e trilhas escondidas, seu olho verde vasculhando cada sombra. Ele mantinha uma distância cautelosa, mas sua determinação era visível. A casa caída que havia destruído sua família agora tinha um rosto e um nome, e Kaelen era a chave para expô-los. Longe dali, Theron cavalgava de volta para Eldória. A neve castigava seu rosto, mas o frio que sentia não era do inverno. Era um pressentimento, uma inquietação que o corroía por dentro. Ele se lembrava do medo nos olhos azuis de Kaelen, da confissão de seu trauma compartilhado. A ideia de que ela pudesse estar em perigo, sozinha no castelo, agora que ele se afastava dela, apertava seu peito. Sua fúria alfa borbulhava, mas ele a sufocava. Ele não podia perder o controle, não agora que Eldória precisava dele mais do que nunca. Nas montanhas, Kaelen tossiu, um som seco que rasgou o silêncio. Seus pulmões ardiam, o caminho era traiçoeiro, coberto de gelo e rochas. De repente, Finn ergueu a mão,
um som distante, uivos, não de lobos selvagens, mas de cães de caça. Patrulha, Finn sussurrou, seu rosto endurecido. Valerius não vai parar. Kaelen sentiu a adrenalina combater a febre. Eles estavam encurralados em um vale estreito. À frente, uma parede de gelo e rocha. Atrás, a patrulha se aproximava. O amuleto da serpente congelada vibrou violentamente e uma névoa gelada escapou de seus lábios. Ela não tinha mais forças para se conter. Não temos escolha, Kaelen murmurou, sua voz rouca, mas firme. Preciso abrir um caminho. Finn assentiu, sacando sua adaga de caça. Eu o segurarei o máximo que puder. Vá, Ômega. O rei precisa saber. Era uma decisão moral terrível. A vida de um aliado por uma chance de salvação. Kaelen sentiu um nó na garganta, mas não hesitou. Com um grito que rasgou o ar gelado, Kaelen ergueu as mãos. Lágrimas de gelo escorreram por seu rosto enquanto ela forçava seu poder proibido. Picos de gelo afiados irromperam da rocha, quebrando a parede à frente, abrindo-se uma fenda estreita. A exaustão a dominou, o dom do gelo exigindo seu preço. Ela cambaleou, o mundo girando. Vá! Finn gritou, já avançando para enfrentar os primeiros guardas que surgiam à vista. Eu me encarrego daqui. Kaelen, com o corpo tremendo e a visão embaçada, forçou o cavalo a passar pela fenda recém-aberta. O som de aço contra aço e os latidos dos cães ecoavam atrás dela. Ela sabia que Finn estava lutando por sua vida, por sua causa. A culpa, o medo, a raiva a impulsionavam. O amuleto da serpente congelada queimava em seu pescoço, uma âncora fria em meio à tempestade. Ela cavalgou pela passagem secreta que Finn mencionara, um túnel natural nas montanhas, escuro e claustrofóbico. A febre piorava-se a cada minuto. Kaelen podia sentir o gelo em suas veias, um abraço mortal. Seu conflito interno era esmagador. O medo de sucumbir ao poder, de ser a aberração que Valerius proclamava contra a necessidade de sobreviver para salvar Terron. Finalmente, Kaelen emergiu do túnel, o ar gelado cortando seu rosto. À distância, um ponto familiar no horizonte, as muralhas cinzentas do castelo de Eldória. Ela estava mais perto, mas o que a esperava lá? Enquanto Kaelen se aproximava, Theron e sua força de vanguarda avistavam as torres do castelo. O vento forte trazia consigo não apenas flocos de neve, mas um som distinto de alarma. Clarins soavam, uma nota aguda de perigo que ecoava pelas montanhas. Majestade, algo está errado, disse Ren, seu capitão, com a mão no punho da espada. Os alarmes do castelo não são para uma ameaça externa. Theron sentiu seu coração gelar, os clarins, o som da traição. Seu medo mais profundo se confirmava. Kaelen, ela estava lá no meio de tudo. Ele chicoteou as rédeas, a fúria alfa, antes contida, ameaçando explodir em um descontrole total. A imagem do inocente que ferira veio à mente, mas foi sobreposta pela imagem de Kaelen, pálida e determinada. Ele não podia falhar com ela, não desta vez. O rei acelerou, a neve chicoteando seu rosto. A caçada à mão de ferro, a busca por Valerius, tudo parecia pequeno agora. Seu reino estava em chamas, e Kaelen, a ômega que ele havia vindo a confiar, era o epicentro da tempestade. Ele não sabia o que o esperava, mas sabia que a linha entre a fúria controlada e o desespero havia se desfeito. Kaelen, no ápice da exaustão, sentiu o amuleto da serpente congelada vibrar freneticamente, um aviso desesperado. Ela estava a poucas horas do castelo, mas a cada passo, o frio de seu próprio poder a abraçava mais forte, ameaçando consumi-la. Ela se lembrava do rosto de Finn, sua decisão de se sacrificar.
Kaelen tinha que conseguir. Theron precisava da verdade. O inverno apenas começava e a guerra por Eldória estava prestes a explodir nas próprias portas do castelo.